Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre Lei de Coulomb. Mas antes de nós prosseguir, pessoal, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bem, meus amigos, esse que vocês estão vendo aí é chamado de Charles Auguste de Coulomb, um cientista francês, nasce em 14 de julho de 1706. A principal contribuição dele na física foi desenvolver uma balança de torção, onde foi possível calcular a força elétrica entre cargas. E ele desenvolveu uma lei que é chamada Lei de Coulomb em homenagem a ele, que nada mais é do que a força elétrica. Ele provou que, com seu experimento, que a força elétrica ela era diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Vamos observar alguns detalhes da lei de Coulomb. Vamos lá? Bem, pessoal, em aulas anteriores nós mostramos para vocês e falamos que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais diferentes se atraem, não é verdade? Então vamos mostrar aí a força elétrica entre cargas elétricas. Vamos considerar duas esferas eletrizadas. Vamos chamar aqui de esfera 1 e aqui de esfera 2. As duas estão eletrizadas positivamente. Nós sabemos que quando elas estão eletrizadas com o mesmo sinal, aparece uma força de repulsão, não é verdade? E essa força foi determinada por Charles Auguste de Coulomb pela primeira vez. Ele provou que a força elétrica ela era diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas. Então, essas cargas são tomadas em módulo, pessoal. Lembrando que eu tenho carga positiva e posso ter carga negativa. Mas não existe o quê? Força negativa. Que a força ela é tomada em módulo, ok? Assim como as cargas. Então, como são valores tomados em módulo, isso aqui nunca será o quê? Negativo. Se você esquecer e colocar sinal negativo, o que vai aparecer é uma força negativa, indicando somente o sentido dessa força. Correto? Então ele viu que essa força era diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas e viu também que ele era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto menor for a distância, maior será o quê? A força. Isso o nosso senso crítico mostra, né? Porque são grandezas inversamente proporcional. Imagina que se eu aumentar a distância dessas cargas, essa força vai o quê? Diminuir, correto? Esse K0 é chamado de constante eletrostática. E ele tem um valor, que é 9 vezes 10 elevado a nona Newton metros quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, essa é uma constante eletrostática, então sempre vai assumir esse valor para o vácuo. Então, K0 quer dizer vácuo. Se o exercício não fornecer para nós a constante, lembre-se que essa constante tem sempre esse valor. Então, foi determinado essa constante por Charles Auguste de Coulomb, assim como a força. Vamos fazer um exemplo para nós coroarmos esse conhecimento. Vamos lá? Bem, então a força de atração, né? Então, a forma qualitativa da lei de Coulomb é essa que nós apresentamos aí. A força de atração ou repulsão, porque a força pode ser tanto de atração como de repulsão. Lembrando, se as cargas for de mesmo sinal, a força é repulsiva. Se for de sinais diferentes, é força atrativa. Então, a força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes são diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Essa é a forma qualitativa da lei de Coulomb. Não se esqueça. Vamos para o nosso exemplo de fixação. Vamos lá? Então vamos para o nosso exemplo.
duas cargas elétricas pontiformes, Q1, 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, e Q2, menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. No vácuo estão separados por uma distância de 0,3 metros. Determinar a força elétrica entre elas. Bem, pessoal, às vezes você está se perguntando o que vem a ser cargas pontiformes. Cargas pontiformes são cargas pontuais. São cargas cujas dimensões são desprezíveis, ok? Então, são duas cargas de sinais diferentes. Observe que a carga 1 é positiva e a carga 2 é uma carga negativa. A distância é 0,3 metros. Um detalhe, pessoal. A distância sempre tem que ser medida em metros. Se tiver em centímetro ou milímetro, você tem que converter para metros, ok? Porque as unidades têm que estar no sistema internacional. Beleza? Então vamos para a montagem do nosso problema. Vamos lá? Bem, pessoal, então vamos para a resolução do nosso problema. As cargas foram fornecidas para nós. Carga 1, 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Carga 2, menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Distância, 0,3 metro. E a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Newton metros quadrados por coulomb ao quadrado. Observem que o exercício não forneceu para nós a constante. Mas nós sabemos que a constante sempre assumirá esse valor, 9 vezes 10 a nona. Por isso que é chamado de constante. Então, é um valor que para o vácuo sempre representará esse valor. Beleza? Outro detalhe, a distância tem que ser medida em metro. Beleza, já está em metro, observe aqui. Nós só iremos colocar isso em notação científica. Se você não lembra o que é notação científica, vai lá no nosso vídeo, procure lá, que nós temos uma aula de notação científica. Então, colocando isso aqui em notação científica, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1, ok? É só uma maneira de representar esse número, vai ficar mais fácil para nós. Então, vamos usar aí a lei de Coulomb, de força elétrica. Então, força elétrica é igual a constante eletrostática, multiplicado pelo módulo da carga 1, multiplicado pelo módulo da carga 2. Carga 1 e carga 2 são valores absolutos. Então, observa que carga 1 é 5 vezes 10 a menos 6. Carga 2, eu não vou colocar o sinal negativo, que é valor absoluto. O valor de menos 4 é 4. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. Então, substituindo os valores, a distância eu vou colocar aqui elevar ao quadrado. Então, observe como que vai ficar. Constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Carga 1, 5 vezes 10 a menos 6. Carga 2, 4 vezes 10 a menos 6. Professor, cadê o sinal, professor? Não coloque o sinal negativo aqui, pessoal, porque a carga ela é tomada em módulo. São valores absolutos, entendeu? Distância, 0,3. Em notação científica, 3 vezes 10 a menos 1. Isso elevado o quê? Ao quadrado, pessoal. Bom, o que nós iremos fazer agora? Observe que eu tenho uma potência aqui embaixo. Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, vai dar quanto? 9. Observe, então, que eu tenho um 9 em cima e vou ter um 9 embaixo. Então, isso nos facilita, né, o nosso cálculo. Então, observe que o 3 ao quadrado dá 9, vai cortar com 9 lá de cima. Não é verdade? E o que nós iremos fazer agora, pessoal? Vamos multiplicar, né? 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá quanto? Dá 20, não é isso? E vamos somar as potências. Lembrando que numa multiplicação de potência de mesma base, nós iremos conservar a base e somar o quê? Os expoentes. Então, aqui vai ficar 9 mais menos 6 dá 3. 3 mais menos 6 dá menos 3. Então, vai ficar assim, ó. O 5 vezes 4 deu 20. A potência lá deu menos 3, que nós falamos para vocês. E aqui 10 a menos 1 elevado ao quadrado, potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes menos 1, menos 2. E agora, professor? Agora nós vamos dividir isso aqui. É uma divisão de potência o quê? De mesma base. Lembrando que na divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar
menos 3 menos menos 2. Menos 3 menos 2 vai ficar menos 1. Logo, força igual 20 vezes 10 a menos 1. Bom, sinal negativo indica que a vírgula para a esquerda, quantas casas? O algarismo aqui está dizendo que é uma casa, não é? Então, vai ficar que força elétrica é igual a 2,0 newton. Então, a força é uma força de atração, é uma força atrativa. Por que eu sei que é uma força de atração? Porque as cargas são de sinais contrários, correto? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Não vá embora, que nós temos um recadinho para você. Vamos para o nosso momento de reflexão. Vamos lá? Não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes. Não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la intensamente. Augusto Cury. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!